Olá pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos com Dani. Hoje eu estou num lugar diferente, na verdade, estou aqui no Espaço Alma Sagrada, onde acontece o projeto Aurora presencial. Eu finalizei algumas sessões e agora vou entrar aqui, a gente vai começar esse Diálogos com Dani, que para mim hoje é muito especial. Antes de chamar, na verdade, a minha convidada, eu quero fazer uma apresentação sobre o que nós vamos falar. Eu escrevi algo que eu acho que é muito delicado e que combina muito com a minha convidada. Existem dores que adoecem em silêncio e existem dores que, quando encontram a voz, se transformam em cura, propósito e acolhimento para outras pessoas. Hoje a gente vai falar sobre escrita, emoção, reconstrução e sobre a coragem de transformar experiências difíceis em algo que toca vidas. É assim que eu vejo a nossa convidada hoje. Eu vou receber Eliane Simões, ela é psicopedagoga, ela é escritora, ela é coautora do livro Somos Foda e também autora do jornal Better Together, de São José dos Campos. E, para mim, ela é uma mulher que escolheu não permanecer refém da própria dor, é assim que eu a vejo, mas transformá-la em palavra, consciência e contribuição. Vou chamar a Eliane aqui para a gente começar essa nossa conversa, que para mim. Aguardando a Eliane entrar aqui. Oi, querida, boa noite. Boa noite! Meu Deus, que lindeza! Ah, você viu? É assim que eu lhe vejo. Uau! Olha É só, assim que eu que lhe lindo! vejo. Depois daquela conversa que tivemos, né? Uhum, uhum. Fiquei pensando muito sobre a nossa conversa hoje e eu queria começar, Eliane, até para você se apresentar, né, para as pessoas que estão vendo, estão ouvindo a gente. Uhum. Quem que é a Eliane, além dos títulos do livro e também da profissão, né, de psicopedagoga? Quem é essa mulher? É uma pergunta bastante interessante e que você me fez lembrar de um exercício que eu fiz. Entrei numa sala onde tinha uma aula e não esperávamos por esse exercício. E aí? Quem sou eu sem o jaleco? Quem sou eu sem o meu material de apoio? Quem sou eu sem vários certificados na parede? Isso. Quem sou eu sem o meu título de mãe? Quem sou eu sem a minha profissão? Foi exatamente assim que eu parei para perceber. E aí veio uma lembrança tão dolorida. Na época, eu ainda não conseguia falar como vou falar aqui hoje. Eu estava me redescobrindo. E foi aí que eu peguei não uma folha, eu peguei várias folhas e eu comecei a escrever sobre tudo aquilo que eu estava sentindo. E esta lembrança me levou para um lugar, um único lugar, onde talvez eu não queria ter voltado. Porém, porém, foi quando eu voltei neste lugar que eu olhei, senti tudo aquilo de novo e ressignifiquei. E que lugar é este? Que lugar é este? Que lugar é este? Foi por conta deste lugar que eu estive que surgiu a ideia de eu escrever esse meu capítulo tão dolorido. Então, eu coloquei esse capítulo no livro. Esse livro foi lançado em Portugal o ano passado. E foi aí que eu criei o jornal
que eu entreguei em mãos para você que, por coincidência ou não, hoje tem um mês que nos encontramos. Nossa! Um mês. Exatamente 30 dias que eu a vi, que eu te conheci e entreguei na tua mão. Verdade. Nossa, Não é? o universo e as suas sincronicidades, né, Eliane? Pois bem, e eu já vou dizer que lugar é este. E tem mais uma informação que eu não tinha percebido quando eu fiz quando eu compartilhei o material que você fez para convidar as pessoas para vir para o nosso encontro hoje. E estava escrito assim, hashtag episódio 12. Eu disse, Isso. mas meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar? Então, é uma conexão assim muito interessante, que eu vou falar aqui ao longo da nossa conversa. Pois bem, eu voltei para um lugar onde eu me senti sozinha, desprotegida, e foi o lugar onde eu cresci. Eu era muito pequena na época e as crianças elas não falam, né? As crianças observam, sentem e elas agem. Simples assim. Elas seguem, elas dão um jeito e elas seguem. E assim aconteceu comigo. Eu estive em um hospital por necessidade física, né? De saúde, onde eu precisei de uma cirurgia. E na época, não. Essa questão de direitos da criança não, Não existia. não existia. Então, foi no ano de 1983, onde os responsáveis deste estabelecimento disseram: só pode ficar um adulto no quarto acompanhando quem estiver lá. E, para minha surpresa, quando eu cheguei, já existia uma mãe com o seu filho. Logo, a minha mãe não pôde entrar comigo. E este lugar me fez sentir coisas muito doloridas, né? E eu não contei para ninguém e também não sabia que isso ia ser um reflexo pro resto da minha vida. E eu só fui descobrir isso 42 anos depois, com acesso a informações, com estudo sobre feridas emocionais. Mas o que é ferida, gente? Não sabia nomear. E é sabido também que esta conta do ser humano, ela vai chegar para cada um de nós. Chegou para mim, vai chegar para tu, para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, ouvindo a gente, vai ouvir depois, né? Então cada um tem o seu momento. E o meu momento chegou depois de 42 anos, onde eu fui fazer esse simples exercício de quem sou eu, né? E a gente vai se recordando e eu me vi lá neste lugar de novo. Então eu digo para vocês que a Eliane Simões Cruz é uma professora, uma psicopedagoga, terapeuta sistêmica, mas a Eli, na essência, ela era uma menina de 5 anos que se sentiu deixada pelos cuidados dos pais frente a uma equipe médica onde eram todas as pessoas estranhas e que essa menina, ela perdeu a voz ali. Naquele dia, ela se calou. E as coisas foram acontecendo ao longo da minha vida como consequência, porque uma ferida emocional, uma dor emocional, ela não se apresenta no momento que acontece. Somente depois, com os anos, né? Com o passar do tempo. Então, esta é a Eli. Não, fenomenal, porque o que você está falando é que você conseguiu, através desse dia,
voltar atrás e começar a dar um novo sentido a essa experiência. Uhum. E eu entendo que ah, todos nós, ao longo da vida, a gente vai aprendendo a sobreviver a algumas coisas, né? A gente não vai sentindo, a gente vai sobrevivendo. E quando é que você percebeu que você estava funcionando, era, vamos supor, uma mulher, um adulto, né, uma adulta funcional por fora, mas você estava desmoronando por dentro. Quando é que você percebeu isso? Com as repetições. Tá. Situações repetidas na minha vida. A primeira a gente não percebe. A primeira vai acontecendo e você pensa que é só uma experiência que vai passar, né? Ah, vai dar tudo certo na próxima. Isso. Então, eu tive 3 experiências. Experiências de quê? Experiências de relacionamento. Então, a primeira não deu certo e teve um final. Terminou como? A segunda começou, durou um período e terminou da mesma forma. Opa, segunda. Tá, vamos tentar a terceira. Começou de novo, porque o começo é sempre muito bonito, né? E eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje. Ao longo do tempo, durou mais um tempo e terminou da mesma forma. Como? Todas com sintomas de traição. E foi em 2020, quando encerrou a terceira experiência, que eu disse assim: alguma coisa tá errado. Porque antes eu via como o outro faz para mim. Viu o que o outro fez para mim? Olha o que aconteceu de novo. De novo comigo. Mas e eu? Então, eu não me percebia fazendo, né, o que eu fazia ou tendo os comportamentos que eu tinha. E foi em 2020 que eu falei: não, agora chega. Recebi um convite de estudo, encontrei uma aula onde as pessoas diziam e falavam as mesmas coisas que eu sentia. Eu disse: opa, peraí, aqui, aqui eu vou me encontrar, porque tudo que eu ouvia me alimentava. Porque essas coisas a gente não conversava na escola, essas informações Sim. não tem na Não. escola, não tem grupo de amigos que eu participava, não tinha. E aí eu comecei a almoçar e jantar as informações. Até que um belo dia, essa história de tudo que eu vivi veio à tona e eu consegui olhar para tudo isso de perto. E foi aí que eu compreendi que isso tinha nome. Se aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, isso se chama padrão. Uhum. Quando se repete, né? Situações da mesma forma, isso tem nome, isso chama padrão. Então eu tinha um padrão no meu relacionamento que envolvia traição. Existia uma pessoa que era vítima de si mesma, que era quem? Euzinha. Eu, a própria aqui, né? Sim, Porque sim. não sabia como é que funcionava a minha cabeça, eu só ia repetindo as coisas. E quando a gente começa a repetir, qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. Né? Vai indo, vai seguindo, sei lá, por um tempo, cada um tem seu tempo, mas chega uma hora que tem que parar. E o meu parou, através do estudo, através daquele exercício que eu fiz para descobrir primeiro quem era eu, o que eu sentia, o que eu gostava de fazer e o que tinha acontecido comigo. É aí que entra toda a minha trajetória da escrita, porque antes eu sentia muita dor, não falava para ninguém, eu tinha dificuldade de abrir isso aqui, falar aqui online com alguém que eu não tenho intimidade, não tenho vínculo e contar a minha história, falar da minha dor, mas jamais isso aconteceria. E foi através desses exercícios, dessa escrita e de olhar para mim,
e passar por todo esse processo, que eu estou aqui hoje com você. Hoje é dia 8 de junho de 2026. São exatamente 20h15. E eu consigo dizer para você, sim, eu vivi tudo isso. Sim, foi difícil pra caramba. Não foi fácil. E não é para ninguém que vai se descobrir, né? Porque nós Sim, sentimos muitas dores, né? Nós sentimos. Algumas pessoas têm facilidade de falar, outras não. Outras optam por guardar. E aí também tem como consequência a manifestação do corpo, né, Dani? Porque o uhum, nosso corpo fala demais. Então, trazendo aqui por questões de sensações, nossa, a fala foi uma das coisas que mais pegou para mim. Então, eu vivia sorrindo, eu vivia muito atarefada, porque eu sempre trabalhei muito, eu não parava de trabalhar. Mas eu não parava por quê? Porque eu não queria olhar e falar disso. Então, uma vez que eu já tinha me sentido sozinha lá atrás, o resto da vida eu dou jeito. E eu fui seguindo, sem parar, sem parar, sem parar. Você está falando uma coisa que eu acho interessantíssimo, né? Porque assim, como você está dizendo, né? E eu acho que isso acontece na grande maioria das pessoas. Tá, tem pessoas que falam mais, mas assim, a grande maioria das pessoas ficam naquele silêncio emocional, né? De não falar o que lhe doeu, o que te feriu, né? Enfim, as suas dores. Então, assim, fica quieta, ressentindo depois, como você disse muito bem, o corpo vai falar. Mas em que momento você acredita que você foi impulsionada a essa transformação? Entendi que você chegou no lugar onde você tomou um susto, eu preciso olhar para mim. Foi isso que você, né? Agora eu preciso olhar para mim. Estou aqui, é uma provocação que eu tô recebendo. Eu preciso olhar para mim, não dá mais para fugir. Foi isso que aconteceu, não dá mais para fugir. Mas o que você acha que foi o propulsor dessa transformação? De você falar assim, não, pera, agora eu preciso enxergar, eu preciso parar, eu preciso ver isso daqui. O que te levou a isso? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Todas as pessoas que eu conheço têm um relacionamento bom. Na minha casa, só eu que era a estranha. Porque os meus irmãos, todos eles com relacionamento, seguindo a vida. Sabe aquela vida linda? Sim, sim. E eu não. Com um não dá, com dois não dá, com três não dá. Pera, o que tá acontecendo comigo? Eu não aguento mais. Para mim agora, chega. Foi o E eu, basta, né? chega. Sabe quando você pega um cartaz gigante assim e escreve assim: chega. Não aguento mais. Era um cansaço emocional, sempre foi, né? Porque dentro da gente só a gente sabe o que a gente sente. Sim, sim. Só que o que fazemos? Ou o que eu fiz? Se enfia em trabalho. Trabalha, trabalha. 12 horas, 14 horas, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E o trabalho, o trabalho não, tudo em excesso tem uma mensagem, que é algo está fora de lugar. É muito comum. Eu conheço várias pessoas que hoje eu vejo que não param. É muito comum, porém, não é normal. Tudo que é em excesso, algo precisa ser modificado. Enquanto está aguentando, vai seguindo. Eu cheguei no meu tempo, em 2020, eu tinha 42 anos, e eu disse: eu não quero mais sentir isso, eu não aguento mais. O que eu preciso fazer? O que eu tenho de fazer? Onde é que eu estou errando? E como, é engraçado assim, como é que
como é que a escrita entrou na sua vida como ferramenta de cura? Porque uma psicopedagoga, né, uma pedagoga, tem, de certa forma, a escrita na sua vida, Uhum, né? Então, a uhum, gente que era da área de educação sim. já tem isso muito natural, vamos chamar, né? Mas não necessariamente como ferramenta de cura. E vendo, falando com você, eu fui percebendo de que você foi dando voz ao que você sentia, você foi usando a escrita para suportar o que você sentia. Uhum. E também queria ouvir de você, Eli, além da sua experiência própria, o Uhum. que você acredita que acontece emocionalmente com alguém que usa a escrita, né, para falar com verdade sobre si mesmo, né, para colocar a verdade no papel. O que acontece emocionalmente? Então, eu queria te dizer, perdão, te perguntar, como é que foi esse seu processo e o que Uhum. você acredita que acontece com uma pessoa quando ela decide escrever emocionalmente? Qual é o ciclo que ela passa, o que ela consegue ver, enfim. A nossa mente, ela costuma esquecer as situações, né? Então, ainda mais agora, em 2026, com o avanço da tecnologia e muitas informações, muitas tarefas e várias coisas para fazer, o que acontece é como se a gente fosse passando por cima das coisas. Então, chega um momento que a gente já não lembra mais o que comeu, que roupa que vestiu ontem, se o que fez, não é? É. É um tormento assim de informações. E quando a gente para escrever, aí as coisas mudam de forma. Porque enquanto você pega a tua caneta e o teu papel, você entra em estado de presença com você mesmo. Então, automaticamente com esses exercícios a gente volta, porque só é uma impressão que cai no esquecimento. Claro, se eu não parar e continuar fazendo as coisas, eu não vou lembrar mesmo, porque as coisas vão sendo substituídas no nosso dia a dia. Mas na escrita, você para, você olha para você mesmo e você acessa tudo isso que fica guardado aqui. E quando você acessa, você automaticamente traz essa lembrança para o agora e você tem oportunidade de dar, né, de melhorar. Opa, isso aqui aconteceu. E eu, no meu caso, eu fui estudar, né? Eu fui fazer eu digo que eu fui fazer uma alfabetização nesses conhecimentos, porque eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu Eu, posso chamar de alfabetização emocional, Eli? sim, Tá. total. Então eu fui descobrindo de novo, eu fui aprendendo igual uma criança que aprende a falar, andar, escrever, porque eu fui ensinada de um jeito. E eu, como eu cresci muito cedo e eu resolvi aquela situação, dali eu só segui a minha vida. Só que eu não sabia que ia ser assim, tamanho estrago de consequência do que eu viveria na minha vida. E aquele episódio, naquele dia, naquele lugar, em 1983, foi só a base de toda a consequência que eu vivi. Porque uma ferida emocional, ela, ela não se manifesta na hora, né? Ela vai com o tempo. E as coisas vão acontecendo. Se você não sabe qual é a tua ferida, você pode estar caindo em buracos diariamente, sem saber o que está acontecendo com você. Verdade. Então, a escrita, quando você me pergunta como eu fiz isso na escrita, em estado de presença, almoço, jantar, escrevendo, ouvindo as pessoas, outras mulheres falando de dores e situações, porque é aquilo. Nós só moramos em cidades diferentes, casas diferentes, mas as nossas dores, elas são muito parecidas.
a minha e a tua, a minha e da tua audiência, e das outras pessoas que nos conhecem. Porque hoje eu sei, Dani, que não é a minha dor. Não existe a minha dor. É a nossa dor. Mas de onde vem isso? Isso tudo começou lá atrás, com as nossas bisavós, com as nossas avós, com a minha mãe, com a tua mãe. É o efeito dominó, né? É o efeito Uhum. dominó. E através desse estudo que eu aprendi, porque eu entrava nas salas de estudo sempre com câmera fechada, microfone fechado, e não falava nada. Demorou um tempo para eu fazer uma pergunta, para eu abrir a câmera, porque eu tinha sede de ouvir as pessoas. E quando eu me conectava com mulheres que diziam sentir a mesma coisa que eu dizia, nossa, eu não tô doida então. Outras pessoas sentem a mesma coisa. Então, aí eu ia colocando tudo no papel, tudo no papel. E isso me fez chegar um dia e falar. Porque agora para mim é normal. Eu me sentia num lugar onde eu sempre falava que, nossa, a minha dor é maior do que a de todo mundo. Eu tinha essa pretensão, eu tinha esse sentimento. E que ninguém me entendia, porque as pessoas ao meu redor, é, por desconhecimento também, né? Sim, Esse estudo ainda é muito recente, né, Dani? Então as sim. pessoas não sabiam o que diziam para mim. Então eu sempre achava a que sofre mais. E é engraçado que você está A falando, né? sofrida. É engraçado que você está falando, porque nós, nessa inconsciência, nesse automático, inicialmente, quando a gente está vivendo, né, quando essa ferida começa a ficar aberta, a ficar exposta, a nossa primeira reação é essa mesmo, né? Coitada de mim, eu sou a única que sofre na face da Terra, aquele vitimismo, né? E aí muitas ou muitos de nós, vamos colocar aqui, né, de forma generalizada, muitos de nós vão ver essa ferida e vão falar, não, tá, mas eu não vou mexer não, porque eu já conheço isso aqui há tanto tempo, deixa quietinho aqui, porque para mudar também vai ser muito difícil. E aí fica numa zona de conforto e de sofrimento. E as pessoas que diziam para mim, que enxergavam, Ah, diziam assim para mim: nossa, Eli, sai desse papel de vítima. Dani, mas me dava uma raiva. Eu dá. ficava com raiva da pessoa. Eu ficava com raiva da pessoa e eu não queria mais falar com ela. E aí o meu núcleo de pessoas foi diminuindo, porque com quem eu tinha afinidade, que eu podia falar daquilo que eu estava sentindo, e a pessoa estava me criticando, porque é como se você espetasse, né? Quando Isso, alguém é como se você fala uma coisa que está doendo em você e a pessoa devolve com aquilo que você ainda não está pronta para absorver e falar, preciso melhorar, você se sente ameaçada. exatamente. E aí, o que que aconteceu comigo? Eu falei, e agora? Agora meu núcleo está diminuindo, com quem que eu vou falar? E foi diminuindo, diminuindo cada vez mais, e eu me calando mais. Eu ia contar para quê? Para que eu vou conversar com você se você briga comigo? Se você me critica? Como que eu vou contar para você minhas coisas? Então, não vou falar. Só que, lembra que o nosso corpo grita? Opa! E ele vai gritando. E ele vai gritando. E aí teve um dia que eu ouvi assim: os sintomas, quando eles não aparecem, quando eles não são colocados para fora, eles se transformam em doença. Eu disse, meu Deus do céu, eu já me considerava uma pessoa doente. E agora? Eu não quero transformar, eu não quero judiar mais do meu corpo do que eu já estou fazendo. Então, o que que eu tenho que fazer diferente para sair disso daqui? E foi engraçado que nesse dia lá em 1983, eu literalmente eu tive que ficar pelada, né? Eu fiquei pelada, sem roupa. E depois de 42 anos, eu tive de ficar pelada de novo. No pelada no sentido de
eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sinto isso, eu sinto aquilo, esta sou eu. Você foi se desconstruindo, né? Porque para a gente se reconhecer, precisamos tirar a nossa roupa. Tira óculos, tira fone, tira batom, tira esmalte, tira Tira tudo. tudo e reconhece. Só assim que a cura vem. Algumas pessoas dizem, a cura não existe. Existe. A cura não existe. Para mim existe. Porque Existe. a escrita me proporcionou isso. Colocar tudo aquilo para fora. Hoje o livro circula, assim como você tem livros, teu livro circula em muitas mãos. Isso para mim é uma grande cura, sabe por quê? Porque para fazer isso tem que ter coragem. E eu tive, e você teve. E eu tenho, e você tem. E eu não pretendo parar. E eu Também acredito não. que você também não. Também não. É engraçado, Eli, que você está falando. Bom, tudo isso que você está falando eu assino embaixo. Coincidentemente, ao universo. O livro que eu estou lendo, Quando o Corpo Diz Não, do Gabor Maté, Aham, né? sim. Então, na verdade, quando a gente não fala, né? O corpo fala por nós. Mas eu quero voltar numa fala que você fez aí. De avó, mãe, bisavó e tal, tal, tal. A gente está falando de ancestralidade, nós estamos falando de questão Uhum, sistêmica, de uhum, repetir padrões e assim por diante, né? uhum. Você acha, melhor, você acredita que a gente, né, nós, humanos, confundimos força com endurecimento emocional? Então, você ser rígido, você ser austero, você não demonstrar fraqueza. Muita gente entende que isso é ser forte, né? Uhum. O que que você pensa sobre isso, Eli? Hoje eu sei dizer que é por questão de ambiente, onde é que nós estávamos, como é a cultura da minha família, quais são os comportamentos da minha família, quais são os comportamentos da sua família, como é que fomos ensinadas. Podemos falar tudo? Não podemos falar nada? Podemos se comportar de um jeito ou não? Então, é uma questão de cultura familiar. Certo. Porém, é sabido que se os nossos pais entregaram a vida para nós, nós temos a responsabilidade de seguir como encontrarmos o nosso caminho. Exato. Então, a vida é minha, a vida é sua. Então, por que é que eu fico repetindo comportamentos de lá de trás? Agora eu assumo a responsabilidade da minha vida. Agora é comigo. Se der bom, muito que bem. Se der ruim, muito que bem também, porque a consequência é minha. Então, Perfeito. na minha família, assim, pelo que eu conheço, eu sou uma das primeiras que fala sobre isso. Não conheço ou não estou lembrando agora nenhum familiar que abre live, fala dos seus sentimentos, do que viveu, do que doeu, do que sentiu e o que fez para resolver. Ou para ter um estilo de vida diferente. Uhum. Compreende? Compreendo. Ah, mas ninguém da família quer. Ok. Mas e, e aí? Como é que fica essa diferença? Entende o peso? Ou Completamente. o peso e por que ela? Ou como que vai ficar essa exposição? Mas por que tanto? Mas para que escrever um livro? Para que contar isso para as pessoas? Sei exatamente o que você está falando. Pois bem, Exatamente. que cada uma de nós temos a nossa missão. Exato. Eu escolhi estar aqui hoje, sim, mas Sim. lá atrás eu não tinha ideia do que eu ia fazer da minha vida.
Eu só queria resolver essa questão de relacionamento. E é engraçado que você está falando aí, na sua visão, o que você acha que. Vou usar essa expressão, tá? Hum. O que você acha que mais cura, entre aspas, né, uma pessoa? O acolhimento, o ser ouvido ou o ser visto? É uma pergunta provocativa que eu estou te fazendo, tá? Na sua visão, o que é mais curativo para uma pessoa? É ser acolhida, é ser ouvida ou é ser vista? Eu acredito que o acolhimento e a escuta é uma das principais, um dos principais movimentos de cura. Por que que eu digo isso? Se a pessoa ela tem uma dor e que ela não tem afinidade com pessoas, ela não quer falar para qualquer pessoa, primeiro ela tem que ser acolhida em algum lugar. De que forma ela vai ser recebida? Tá. Porque nós, quando estamos na dor, Dani, a gente não frequenta qualquer lugar. O nosso Não. corpo não dá conta. O corpo precisa ser aceito antes da mente. Nosso corpo sente tudo. A escuta vem em segundo lugar. Porque muitas vezes eu não queria. Quando eu comecei as aulas, eu não queria. Eu não queria tocar naquela dor, mas eu queria falar de coisas que aconteceram. Que em algum momento eu ia chegar lá naquele dia. Mas eu queria falar. Eu falei? Não, eu não falei. Porque normalmente eu entrava em grupos muito grandes. Não era individual assim, Uhum. né? Uhum. Então, o acolhimento e a escuta, sim. O ser visto é consequência. Que uma vez que você me acolhe, você me convida para tomar um café. No bate-papo, na construção de vínculo, você me ouve, automaticamente eu percebo. Ela me enxergou. Agora ela sabe. Agora eu, agora eu confio que eu posso conversar com a Dani. Fato. É como se fosse um início de uma amizade. A Sim. sensação do corpo é essa. Isso. Isso. E me fala como é que nasceu a ideia do Better Together. As pessoas diziam assim, Eli, você tem que ir pro digital. Eu era servidora pública, Sim. né? É. Então, na minha cabeça, eu só sabia trabalhar dentro de uma escola no presencial, atendendo as crianças. Eu precisei fazer uma escolha. Ou eu tenho estilo de vida, ou eu continuo naquela vida lá de 2020. Então eu tomei algumas decisões e disse: isso eu quero, isso eu não quero mais, agora vai ser assim e agora vai ser assado. E nos estudos, com as práticas, as coisas acontecendo, as pessoas diziam: vai para o digital. Eu disse: eu não sei. Digital não é para mim, não. Eu não gosto. Eu não sei falar no digital. Como que eu vou falar com as pessoas que eu não conheço? Ué, da mesma forma que você conversa na escola. Eu disse: eu não sei fazer isto. Mas você tem tanto recurso ali, você pode ensinar de assim e ensinar assado. Eu disse, vou pensar. E eu fiquei pensando por um bom tempo. Até que um dia tem uma música que fala Better Together, não sei se você conhece. Qual, E Li? é uma música, o nome dela é Better Together mesmo. Eu vou pesquisar, então. Pesquisa. Depois, se eu encontrar aqui, eu coloco um pedacinho para você ouvir. E eu conversando com o Bruno, eu disse assim, Bru, eu gosto tanto dessa música, será por quê, né? E ele falou, Eli, você sabe o significado? Eu disse, não, porque eu só brinco de falar inglês, eu não falo inglês. É só uma brincadeira, porque é um desejo que eu tenho de falar, acho lindo quem fala inglês. E ele disse, essa música, a tradução dela é Melhor Juntos. Eu disse, então acho que eu quero. E criei o logo,
né, para colocar nas minhas aulas que eu atendia com as pessoas, nos atendimentos, e eu falei, e ficou Better Together. Mas até então, eu não tinha assim uma visão de como seria. E o meu processo foi sendo construído. Hoje, o Better Together ele tem um significado muito importante. Por quê? Ao longo dessa trajetória, eu fui construindo, eu chamava de aulas, mas que hoje faz parte de um método, né? De um método, de uma estrutura, sei lá que nome que você queira dar. Mas, e todas essas aulas complementares, a forma com que eu atendi as pessoas, faz parte do melhor junto. Porque antes eram coisas soltas e agora elas estão unidas dentro do Better Together, que é o meu Indays Terapia, que é recente, tem uma história linda, uma história, começou aí uma história de uma galinha com ovo, onde uma mulher ia recolher os ovos numa chácara. E os ninhos eram colocados distantes. E as galinhas iam botando nesses ninhos, só que era muito longe um do outro. E essa mulher, ela tinha que andar muito até recolher os ovos. Até que um belo dia, ela pensou assim: se eu colocar um ovo num ninho que seja mais próximo, essas galinhas vão botar mais perto e vai otimizar o meu trabalho. E assim ela fez. Ela pegou um ovo fictício, um ovo de gesso, e colocou no ninho bem próximo. Não é que a galinha foi lá? E as galinhas vieram para mais perto. Porque as galinhas entenderam, aqui já tem, uma galinha bota aqui, eu também vou botar. E assim as galinhas começaram a botar nesse ninho mais próximo. E eu, ouvindo essa história, eu fui criando materiais sobre essa ideia. Até que um belo dia, na semana seguinte, chega meu pai aqui em casa, senta na ponta do sofá e disse assim: você lembra daquele meu caderno de quinta série da escola? Tem uma professora pediu para inventar uma história lá e o título da minha história era A Porta Bateu. E ele começou a contar que a minha bisa, a avó dele, um belo dia que ele chegou lá com 2 pães doce que ela gostava muito. Ele foi visitar, levou para ela. E ela disse: ai, que bom que você chegou. Ai, eu gosto tanto desse pão. E que bom, porque assim você me ajuda a recolher os ovos. Eu disse: por que é que você está contando isso para mim? Ele disse: eu não sei. Eu só fui ilustrar aqui a história que eu contei para minha professora. Eu disse: isso tem tudo a ver com o que eu estou estudando. Ele disse: você tá brincando? Eu disse: não, tô falando bem sério. Ou seja, a minha bisa, ela que trançava os ninhos com a mão dela. A minha bisa recolhia os ovos. Ou seja, o meu interesse por aquela história simbólica que a professora contou no dia estava totalmente integrada na minha família. E foi a partir desse dia que eu e Bruno está me ajudando a construir aqui uma plataforma de toda essa aprendizagem que eu venho fazendo para transformar nossa realidade com exercícios, né, e situações do nosso dia a dia. Todo esse contexto está dentro dessa plataforma, onde uma vez, há muitos anos atrás, a Bisa fazia com o trançado com as mãos e com a taquara. E hoje eu tenho essa facilidade de construir aqui no digital. E assim nasce o Indays Terapia. Porque este ovo aqui
de gesso, é um indês onde algo que foi colocado simbolicamente teve uma construção e uma produção, e as galinhas botaram, e ali foram várias criações. E assim nasce a minha plataforma e a minha forma de trabalho, que é o Indês Terapia. Não, sensacional isso, né? Sensacional. Simples assim, Dani. Não, olha, a gente está caminhando pro final. Você sabe que a gente fica aqui. Bom, você vai voltar, nós vamos conversar depois fora da live aqui ainda. Uhum. Preciso te visitar em São José e você aqui em Campinas, pelo amor de Deus, nós estamos perto, né? Quero muito, quero muito. E, mas assim, para ir a gente ir finalizando a nossa conversa, Eli, eu acho que eu queria, eu queria assim que você deixasse um conselho. Eu acho que é essa a expressão que eu quero deixar. Um Uhum. conselho, depois de tudo que você falou, que eu achei belíssimo, muito bem articulado, enfim, você foi muito didática, né? Uhum. Também uma psicopedagoga não esperava menos do que isso. Mas que conselho você dá para alguém que está nos vendo, ou nos assistindo, ou que irá, né, nos ver ou nos assistir depois? Para alguém que está sofrendo em silêncio nesse momento, que conselho você dá? Olha, eu estou aqui sofrendo, eu estou sofrendo em silêncio, o que eu posso fazer? Por onde eu começo? Esse processo meu de sair desse lugar de dor. Eu diria assim, tenha coragem. Eu sei que cada um tem seu tempo, mas não espere. Não espere alguém vir puxar você. Hoje nós temos muitas informações e acesso a vários conteúdos e profissionais. Você que sofre, você pode ter essa oportunidade de encontrar alguém que você sinta confortável de falar aquilo que você sente. Porque hoje nós temos tudo, hoje é assim, tudo se dá um jeito. Hoje tem jeito para tudo. Então não se demore. Eu achava que eu não tinha jeito para várias coisas da vida. E olha eu aqui, estou falando no digital e não tenho vínculo com Dani. Nos conhecemos há 30 dias atrás. Exato. Estamos aqui trocando. Então, e saiba também que todos nós seres humanos, nós temos dores. Então tenha coragem de falar. Talvez não seja publicamente, assim, em live, mas encontre um lugar onde o teu corpo vai mostrar. Porque o nosso corpo é sábio. Então eu digo para você, escute seu coração. Quando o teu coração der um sinal que você se sinta segura para você falar as suas coisas, se permita, fale, busque ajuda. Sabe por quê? Porque hoje é possível ter uma vida digna. Hoje é possível ter um estilo de vida melhor. Só vamos continuar com dor se não tivermos coragem de buscar uma solução. E a Ele, dor sem solução, ela vira sofrimento. é, E aí eu digo assim, Camila, e eu digo assim, a espera é paciente. Quanto tempo você vai aguentar ficar esperando? E eu digo isso com propriedade, porque eu esperei 42 anos correndo para lá e para cá. Só que hoje o acesso está mais fácil. Então, não espere. Busque. Busque a sua solução. Busque um lugar onde você consiga se expressar. A Camila está dizendo aqui, Eliane, você é uma mulher incrível. Estou te vendo hoje pela primeira vez. Muito agradecida, viu? Muito agradecida. e querida, o que eu acho que é muito complexa a pergunta, mas assim, o que significa cura para você? A cura significa para mim viver todos os dias
em paz comigo mesma, sem eu ter a necessidade de ficar provando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Entende? Só que Entendo. isso só acontece quando eu sei mais de mim do que do outro. Verdade. E hoje, com essa enxurrada de informações, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a querer fazer como o outro faz, falar como o outro quer que falamos. E se eu não sei mais de mim, eu posso cair nesse buraco. E é aí onde a gente pode chegar no fundo do poço, né? Então, eu não conheço nenhuma pessoa, nenhuma mulher que não sente dor. Ela pode não querer falar, mas que ela sente, ela sente. Para quê? Se hoje tem tantos recursos, nossa vida merece ser comemorada. Nossa vida merece ser vivida. Outro dia eu estava vendo uma reportagem quantas pessoas já não falam mais. Por quê? Porque não estão nessa vida aqui. É. Já estão enterradas, literalmente, já deu Sim, tempo para sim, elas. sim. Outros estão em hospitais, totalmente dependentes de medicação, de terceiros para cuidar. Outros estão envolvidos em vícios. E nós estamos aqui. Nossa vida não é 100%, mas a gente pode viver melhor. Então, hoje, com tantos recursos, tantos profissionais que podem ajudar. E se não quiser um profissional, começa pela escrita, porque a escrita é Isso. individual. Eu não preciso entregar minha escrita para ninguém, Exato. né? Eu não gosto de escrever. Tá bom, dá para gravar vídeo, dá para gravar áudio. Abre o áudio do celular e grava. Grava. Grava para você mesmo e guarda. Você não precisa mostrar para ninguém. É um recurso, Sensacional. é um recurso excelente. Sensacional. Mas não guarde no corpo, porque a conta vai ficar cara. E ela chega. E é caro? É É. bem Bem, cara. caro. É bem caro. Querida, eu escrevi uma consideração final aqui, Hum? depois da nossa conversa, alguns dias atrás. Ah, E aí queria as suas informações finais, mas já vou me despedindo aqui, agradecendo o seu tempo, a sua gentileza em falar comigo. Confesso, gente, que pessoalmente ela é melhor ainda, tá? Isso eu preciso falar, porque eu já sei, eu já vi, ninguém me contou, né? Eu tive esse privilégio. Mas eu fiz essa consideração aqui. Depois eu queria a sua consideração final. que linda. Talvez a sua dor não tenha vindo para destruir você, mas para revelar uma força, uma consciência e uma verdade que estavam escondidas. A escrita tem esse poder, dar nome ao que estava sufocado. Muito obrigada, querida, pela sua verdade, sensibilidade, coragem. E eu acho que para quem está nos ouvindo, né, nos vendo até aqui, talvez esteja na hora de parar de fugir da história, né, e começar a escrever uma nova história. Então, eu queria Uhum. as suas considerações finais, querida. Bom, todos os dias nós temos oportunidade. Todos os dias. Todos os dias nós temos possibilidade de fazer algo diferente. Eu já falei isso em algum momento aqui da nossa conversa. Ninguém vai chegar e pegar a gente pela mão e dizer assim: vem cá que eu vou te ajudar. Não vai. Não. O interesse, o desejo e o impulso de dizer: eu quero fazer isso. Ou eu vou levantar e eu vou fazer isso por mim. É de cada um de nós.
nós temos o dever e a responsabilidade de cuidar da gente. Não é o outro. Não é. E, já que você me deu essa oportunidade, e eu não vou desperdiçar, por muito tempo, e principalmente este ano, que completou 10 anos, que eu não tenho a minha mãe fisicamente. E no decorrer aí desses estudos, eu também consegui enxergar que muitas vezes eu buscava no outro aquilo que eu não tinha mais da minha mãe. E isso me fazia, de novo, sofrer. Até eu compreender que a minha mãe teve o tempo dela e ela não está fisicamente, mas ela está no meu coração para todo sempre. E, sendo assim, quem cuida de mim sou eu, não o outro. O outro, ele pode... Quem faz isso por mim sou eu mesmo. E eu digo para você que tá aí, deixa eu ver quem que tá aqui. Camila, Bruno, vocês fazem por você. Dani, você cuida de você. O que vier de fora é lucro. Mas nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. E eu digo para você, para falar isso, foi aí nem sei quantas horas de estudo até entrar aqui na cachola, que sim, é assim. E só assim a gente fica melhor. Sensacional. É um bálsamo para começar essa semana. Acho um bálsamo isso. Queria te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua presença, pelo seu carinho para comigo. E nos encontraremos fora dessa live. Desejo que em breve. E muito obrigada. Eu que agradeço. Nós não nos encontramos por acaso. E tem um pedacinho aí, tem um pedacinho, só um pedacinho, de algo muito parecido, que a gente fala em outro momento. Mas eu sou muito agradecida por estar aqui com você hoje, com essa oportunidade de falar um tanto mais sobre isso. Porque eu também aprendi que quanto mais a gente fala, melhor ficamos. Cada hora a gente vai falar de um jeito, cada hora vai sair uma partezinha da história. E é assim que a gente vai ficando melhor. Querida, um beijo a todos. Um beijo para você e nos vemos. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.